Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, porque nós estamos aqui gravando esse webinário. Meu nome é Ana Paula Batista de Oliveira, sou professora da FACAP, coordenadora da Câmara Privada de Mediação e Conciliação, que fica na FACAP, sendo formada a partir de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E hoje estou aqui juntamente com Analice Gomes Ferreira Castro para falar um pouco sobre a importância da mediação e conciliação para a resolução de conflitos. Analice é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e também é assessora do juiz do SEJUSC, do Centro de Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, de Petrolina, e está aqui para bater um papo comigo sobre a mediação e a conciliação. Antes de começar a conversar aí com a Analice, eu vou trazer algumas considerações iniciais, breves considerações sobre o que seja a mediação e o que seja a conciliação, para que vocês possam entender aí cada um dos institutos e também entender a diferença entre mediação e conciliação. Bom, o que seria a mediação? O que é que vem a ser a mediação? A mediação é uma forma de resolução de conflitos onde um terceiro, que é neutro, vai aí ajudar as partes de maneira imparcial a resolver os conflitos. Na mediação, são as próprias partes que vão trazer uma solução para esse conflito. Já na conciliação, nós temos um conciliador que vai se colocar aí para ajudar as partes na resolução do conflito, também é uma forma de resolução de conflito. Entretanto, o conciliador, ele acaba podendo trazer propostas, auxiliando as partes na busca desse acordo. Então, aqui o mediador, ele trabalha de uma maneira mais ativa, porque ele pode trazer uma proposta para que as partes, de uma melhor forma, tentem resolver os conflitos. Tanto quanto à conciliação, são formas de auxiliar o Poder Judiciário de maneira alternativa a solucionar os conflitos. E tanto a mediação quanto a conciliação, elas podem trazer para as partes uma forma de resolução de conflitos através de um acordo, que vai ser benéfico para todos. Bom, dessa forma, aí vocês poderiam perguntar, quando é que eu posso usar, então, a mediação e quando é que eu posso usar a conciliação? Vejam, a mediação é mais indicado quando houver conflitos, onde houver mais ligação entre as partes, uma ligação anterior entre as partes, onde há mais emoção, onde há conflitos mais profundos, porque as partes já tiveram essa relação próxima anterior. Já na conciliação, as partes não tiveram essa relação anterior, os conflitos, eles são, assim, menos complexos, e aí, por não haver esse relacionamento anterior, tentam buscar a solução e aí seguir a sua vida, mas não há essa ligação, relacionamento anterior. Não há necessidade de haver aí, ele é indicado para quando não há aí essa relação anterior, certo? Bom, dessa forma, vocês poderiam perguntar, então, qual é a diferença entre mediação e conciliação? Quais são as principais diferenças entre mediação e conciliação? Vejam, com o novo CPC, a gente já tinha diferença entre mediação e conciliação, mas no novo CPC, no artigo 165, a gente pode observar aí, no próprio código, algumas diferenças entre mediação e conciliação. Do conceito que eu já trouxe para vocês, já dá para perceber que há uma certa diferença entre os institutos. Mas o artigo 65, ele acaba esclarecendo aí essas diferenças, certo? Na mediação, nós temos a figura do mediador, que é um facilitador. Ele vai facilitar a conversa entre as partes para que elas construam juntas uma solução para o conflito,
certo? E aí a ideia é de restabelecer a comunicação, restabelecer a relação entre as partes. Por isso que eu falei anteriormente que geralmente é aplicada quando já existe uma relação anterior. Então, o mediador, ele não traz a proposta, ele facilita a conversa entre as partes para que elas tragam uma resposta, tragam uma solução para o conflito. O conciliador, ele vai atuar aí podendo aí trazer propostas para as partes, e por isso a gente diz que ele vai atuar de maneira mais ativa, certo? Em conflitos pontuais, vai sugerir soluções, qual é o possível arranjo aí para solucionar o conflito, não necessariamente tentando trazer aí um restabelecimento de um relacionamento anterior. Então, o conciliador, ele pode trazer uma proposta para tentar solucionar os conflitos. Bom, e de maneira bem simples, bem genérica, qual seria, então, a vantagem desses institutos? Qual a vantagem da conciliação e da mediação? Vejam, com a conciliação e mediação, as partes, elas vão acabar trazendo uma resolução que vai satisfazer ambas, resolvendo, assim, o conflito de maneira mais rápida e satisfazendo ambas as partes que vão estar envolvidas nessas buscas de solução de conflito. Então, aí, há um acordo, cada um acaba abrindo mão, de certa forma, de um pouco, para chegar ao que satisfaça ambas as partes, certo? E esse acordo, é importante dizer, que vai ser homologado pelo juiz e vai ter força de sentença judicial, certo? Bom, após essas considerações aí, essas breves considerações, para que vocês entendam o que é a mediação e o que é a conciliação, eu vou agora conversar com a Analice aí num bate-papo bem esclarecedor, para que vocês possam respostas às perguntas que são mais frequentes sobre mediação e conciliação, para que vocês possam, com isso, entender os institutos, certo? Bom, boa tarde, Analice. Pode se apresentar, caso você queira. Fique à vontade aí para fazer essa apresentação inicial. E obrigada por estar aqui conosco, ajudando aqui a esclarecer essas perguntas que são tão importantes aí para a sociedade. Boa tarde, Ana. É sempre um prazer conversar sobre esse tema. Eu trabalho desde 2014 exclusivamente com mediação e conciliação pelo Sejusc de Petrolina. E o Sejusc de Petrolina, junto com a Câmara que está na FACAP, né, a que você coordena, a gente tem alcançado bons índices de acordo, mas principalmente, especialmente, muito além de alcançado bons índices de acordo, a gente tem percebido uma mudança de comportamental na sociedade, né, de busca cada vez maior pelas câmaras e sejusques, no sentido não só de agilizar a resolução do seu conflito, mas de tentar resolver por si próprio os seus conflitos, sem interferência de determinação judicial, que às vezes não é bom nem para uma, nem para você, nem para uma parte, nem para outra. E isso me causa muita satisfação, porque a gente vê que o trabalho está sendo bem realizado, a parceria da Câmara e do Sejusc sempre tem dado muito certo, os juízes sempre muito comprometidos também, então é muito bom trabalhar dessa forma. Eu fico à disposição de você para o que você precisar aí. Pronto, muito obrigada, Analice. Bom, eu vou começar aqui com as perguntas, certo? E aí você fica à vontade, eu sei que você é muito conhecedora do assunto, para trazer aí as respostas para essas indagações. Então, vamos lá. A primeira pergunta, Analice, é como o novo Código de Processo Civil trata a mediação e a conciliação? Quais foram aí as considerações que o nosso novo código, né, que é o de 2015, trouxe sobre mediação e conciliação? A mediação e a conciliação, ela não é uma novidade, né? O código não trouxe a mediação como uma novidade, a conciliação, né?
No Código Antigo já existia, né, já havia alguns artigos a respeito. E o Tribunal de Justiça, por exemplo, tem resoluções de 2007, né, de criação, a resolução 222 de 2007. O Sejusc de Petrolina, ele foi inaugurado em 2014, portanto, antes do novo CPC. Então, assim, o que eu vejo de grande novidade, né, trazida pelo CPC é a dimensão, a importância que o CPC, que a legislação processual civil brasileira tem dado à mediação e à conciliação. Seja porque percebe-se que é bem mais ágil, o procedimento nas centrais, nas câmaras e nos sejusques são bem mais ágeis, né, com altos índices de acordo, né, mas a importância que se dá também à interdisciplinariedade, né, porque nas qualificações, nas capacitações que os servidores recebem, a gente recebe conhecimentos de ordem da psicologia, do conhecimento psicológico, da sociologia, da assistência social e cursos de negociação. Então, a gente percebe uma preocupação do legislador em abraçar todos os conhecimentos possíveis que sejam facilitadores para se chegar a um acordo. Então, o grande diferencial do CPC de 2015 é esse. E aí ele traz princípios, no início logo do Código Civil, ele traz do artigo 165, foi o que você citou, a 175, conceitos, diferenças, a forma de atuação dos mediadores e conciliadores, o artigo 334, que é aquela audiência inicial, na parte que vai falar das ações de família, ele também trata. Então, o Código Civil, ele vai esmiuçando, ele vai cada vez mais detalhando o papel da conciliação e da mediação. Ana Alice, em Petrolina, nós temos centros e câmaras de mediação e conciliação? Sim, nós temos, né? Nós temos a Câmara, a qual você é coordenadora, que fica na FACAP. Nós temos o Sejusc Petrolina da Justiça Estadual, que fica atrás da banca. Nós temos o Sejusc da Justiça Federal, que fica no próprio prédio da Justiça Federal. E todos hoje, em razão da pandemia, trabalhando de forma remota. Não paramos, né? Nenhum desses três setores parou em razão da pandemia, permanecemos trabalhando, hoje fazemos audiência normalmente, né? O que mudou foi a forma de trabalhar, mas o trabalho permanece, com audiências, atendimento ao público, atos de secretaria, homologação por sentença, homologação das transações por sentença por parte dos magistrados, então o funcionamento está normal. Também temos um Sejusc em Juazeiro, da Justiça Estadual da Bahia. Então, a gente percebe que Petrolina, ela é contemplada, né, com esses centros. Isso faz com que a nossa comarca abrace demandas, querendo ou não, de comarcas vizinhas e que leve cada vez mais a população a satisfação em ter sua demanda resolvida em pouco tempo. Verdade, Ana Alice. E como é que funciona o Sejusc, né, o centro, e como é que funcionam as câmaras? Como é que se dá o funcionamento desses centros aí que buscam a conciliação? A Câmara, ela geralmente é uma parceria do Tribunal de Justiça com faculdades, tá certo? E elas funcionam de uma forma muito similar ao Sejusc, no sentido da parte pré-processual. Tanto na Câmara quanto no Sejusc, nós temos os procedimentos, né, que é uma fase pré-processual, em que quando a gente consegue um acordo nessa fase pré-processual, é que haverá uma distribuição, e aí o procedimento se transformará em processo,
e aí haverá homologação do juiz, se houver necessidade de vistas ao Ministério Público, vistas ao Ministério Público e assim por diante, né? Recolhimento de custas, etc. Fora essa fase pré-processual que a gente trabalha, o Sejusc também trabalha com mais duas vertentes, que são ações de cidadania, como mutirões, pautas concentradas, caravanas da cidadania, em que o Tribunal de Justiça, ele envia, ele manda para localidades mais distantes dos centros urbanos, um ônibus completamente equipado, né, e adaptado para o atendimento ao público, realização de audiências dentro do ônibus e tudo mais. A gente também faz casamento coletivo, ou seja, ações de cidadania como um todo. E a terceira vertente é a fase processual, que são as audiências do 334. Pronto. E no caso, se uma pessoa tiver um conflito, precisar resolver um conflito que pode ser resolvido através da Câmara, através do Sejusc, como é que ela faz? Como é que ela faz para resolver esses conflitos no Sejusc e na Câmara de Conciliação da região? Certo. Via de regra, a parte interessada busca o Sejusc. Antes era de forma presencial, né? Ia até o Sejusc, lá a equipe iria recepcionar aquela pessoa, iria ouvi-la, iria ver se a demanda dela é possível que seja trabalhada no Sejusc ou na Câmara, e aí instrui com documentação e aí se cadastra. Hoje, em razão da pandemia, como é que está sendo realizado o trabalho no Sejusc e na Câmara, de forma remota? Nós disponibilizamos aí nos slides anteriores, né, os nossos contatos, né, o Sejusc Petrolina hoje atende por telefone, pelo 38669588. Esse número, ele também serve de WhatsApp. E também nós temos o canal através de e-mail, conciliar.petrolina.jus.br. Da mesma forma que a Câmara tem um telefone de contato, 3866-3290. Isso também então, o que é que acontece? Então, o que é que acontece? A gente recebe a demanda, seja por e-mail ou por WhatsApp, e a gente vai atender essa demanda por ordem cronológica, tá? Então, não necessariamente você, cidadão, se entrar em contato com o Sejusc pelo WhatsApp hoje, você vai ser respondido hoje. Certamente você já vai ser respondido, mas pode ser que seja respondido com alguns dias adiante, em razão da gente estar sempre respeitando a ordem cronológica. Então, a gente atende essa pessoa pelo WhatsApp, mantém contato, pergunta do que se trata a demanda, analisando e verificando poder tratar-se daquela demanda no Sejusc ou na Câmara, a gente a equipe instrui a documentação necessária, a pessoa disponibiliza através de foto legível, tira uma foto legível pelo WhatsApp, manda para a equipe do Sejusc, a equipe do Sejusc ou da Câmara cadastra o procedimento e já avisa o dia e hora da sessão. No dia e hora da sessão, a conciliadora cria um grupo de WhatsApp exclusivamente e unicamente com a conciliadora, as partes, e se as partes tiverem advogados, só essas pessoas que participam. E aí corre o procedimento normalmente. Pronto. E quais são os conflitos que podem ser solucionados no Sejusc e na Câmara? O que é que se pode... a pessoa tem um problema, mas quais são os problemas que podem aí ser levados para o Sejusc e para a Câmara para buscar esse acordo, para buscar essa solução amigável? Isso, Ana. Qualquer conflito que possa ser solucionado de forma pacífica pode ser levado para o Sejusc. E aí o leque é imenso, né? Pode ser desde uma briga de vizinhos, ou de uma ação de cobrança, ou de algum litígio decorrente de alguma colisão de trânsito,
o direito de família, né, ações ligadas ao direito de família, que é o nosso carro-chefe, né, não porque nós gostamos mais ou gostamos menos, é porque é o que nos chega mais, e aí a gente acaba se especializando mais no direito de família, mas qualquer conflito que a gente consiga solucionar, que seja possível de solução de forma pacífica, o Sejusc, ele abraça, e a Pronto, Câmara. só para deixar bem claro na lista, por exemplo, vamos dizer que seja um conflito de natureza administrativa, de natureza criminal, isso poderia ser resolvido ou não? Só conflitos de natureza cíveis ou de outras áreas também poderiam ser resolvidos no Sejusc? Porque, assim, estou perguntando, porque muitas vezes pessoas, por exemplo, têm uma dívida na prefeitura, algum imposto que está sendo cobrado. Não, eu queria resolver no Sejusc. Isso pode? De que natureza? Esses conflitos que podem aí ser resolvidos são de que área, de que natureza? Isso. Muito pertinente a sua pergunta. Não costuma se chegar para a gente esse tipo de conflito. Isso não significa que a gente não possa solucionar. Para você ter uma ideia, agora nesse período de pandemia, de março até agora, né, novembro, fim de novembro, o Sejusc Petrolina realizou 3 pautas concentradas, cujo tema era foi uma parceria com a Vara da Fazenda Pública da comarca, não é? Então, eram processos ligados, né, à Vara da Fazenda, em que se questionava texto de férias, descontos impróprios, sobre desconto previdenciário, isso eu me lembrei, sobre o texto de férias de servidores municipais, e aí eram infinidade de processos, e a gente conseguiu trazer todos esses processos para o Sejusc, e nós fizemos em 3 pautas concentradas esse ano, e uma em dezembro do ano passado. Essa de dezembro do ano passado foi presencial, porque não existia ainda a questão da interrupção das nossas atividades presenciais. Em relação a direito penal, inclusive, na Semana Nacional de Conciliação, a SMAP vai estar com uma série de lives, e uma delas é justamente sobre a conciliação no âmbito do juizado criminal. Nessas Semanas Nacionais de Conciliação, tem se trazido muito também para os Sejuscs remissão, né, de pequenos delitos, né, e, inclusive, uma novidade agora, uma novidade que é um projeto do juiz da comarca de Petrolina, do juiz coordenador da comarca de Petrolina. Ele levou um projeto para a nossa coordenação, né, dos Sejuscs no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e o desembargador viu com muito bons olhos, né, que é a questão das remissões de pequenos delitos dos menores infratores, né? Então, para você ver como o leque vai se abrindo, né? Eu já comentei aqui de crime, de direito penal, já comentei de ato infracional, já comentei aí de matéria da fazenda. Então, assim, qualquer conflito, né? O que chama realmente, Ana Paula, a atenção da gente é o seguinte: quando são conflitos, por exemplo, de ordem, de natureza, de direito do consumidor, uma grande empresa, você consumidor, eu consumidora, contra uma grande empresa, como nós não intimamos, nós não temos autorização de intimar, e se nós fazemos carta convite, o que é que a gente percebe? Que essas grandes empresas, né, elas quando recebem a carta convite como demandadas, elas não comparecem, porque elas já não têm interesse em conciliar, elas preferem que o processo corra de uma forma um pouco mais lenta para elas ganharem tempo, e aí elas não aparecem e esperam que a parte entre no juizado cível. Mas isso não impede, isso não significa que, se o cidadão quiser comparecer ao Sejusc e disser, eu quero ainda assim tentar chamar tal loja, porque eu comprei meu celular e meu celular já veio com defeito, por exemplo, o Sejusc tem que atender sim a essa demanda. Então, qualquer assunto.
Muito bem. Muito obrigada, Analice. Nada. Em relação ao advogado, do advogado na mediação. Porque, assim, a gente sabe que nas câmaras de Sejusc, e principalmente no Sejusc, tanto tem a demanda voluntária, como tem a demanda daquela audiência do 335, né? Que é aquela Sim. audiência inicial. Então, assim, qual seria o papel do advogado na mediação? Qual seria tanto o papel, a importância do advogado aí nessas sessões? O papel do advogado, eu digo que o papel do advogado, eu costumo dizer que ele é tão importante quanto do mediador, que a qualificação do mediador e conciliador é tão importante quanto a qualificação do advogado em conciliação e mediação, né? Em negociação. Por quê? Há alguns poucos anos, né, as faculdades, elas não tinham cadeira de conciliação e mediação, né? E dentro de uma Isso. cadeira de direito processual civil, se comentava aquele artigo que dizia que a qualquer momento o juiz pode convidar as partes a tentarem um acordo, né? E geralmente não se passava disso. Com muita felicidade, né, e com o novo CPC, e cada vez mais com as normas, né, resoluções do CNJ, dos tribunais de justiça, a mediação tem ganhado força, e aí as faculdades, elas começaram a inserir dentro de seu planejamento cadeiras que estejam ligadas à mediação. Isso é de grande valia, isso é essencial, porque o papel do advogado, a partir do momento que a mediação ela é imposta pelo artigo 334, é importante que o advogado se qualifique para tal. Né? É aquela política, né? A gente está saindo daquela política do ganha-perde para o ganha-ganha. Né? E é muito difícil a gente que se formou, por exemplo, na minha época, quando eu me formei, né? Eu não paguei nenhuma cadeira, nem eletiva tinha respeito, nem cadeira eletiva tinha respeito. Então, quando a gente consegue, né, que um advogado participe nas audiências, nas sessões pré-processuais não é obrigatória, né? Nas audiências do 334 é necessário, tá certo? Então, quando a gente pega advogados nas sessões, que a gente vê que tem um poder de negociação, que estão ali com sentido de ganha-ganha, né? A sessão, ela flui, Ana Paula. A sessão, ela é conduzida de uma forma muito leve, chegando até ao ponto de, às vezes, os clientes chegarem mais armados, mais cheios de sentimento, com vontade de desabafar, e com a condução do mediador, né, e a interferência do advogado junto ao seu cliente, a mudança comportamental, a linguagem corporal da parte, ela muda completamente. Né? Ela percebe que ela não foi ali para brigar, ela foi ali para resolver. Né? Então, assim, o advogado, ele é um grande parceiro, na verdade, ele é essencial, inclusive, né, ele pode fazer, o advogado, um acordo extrajudicial com o seu cliente e a outra parte, e levar para a gente em forma de petição, pedindo para não acontecer a sessão de mediação, porque na petição já vai estar tudo ali, já vai estar assinado por ambas as partes, e o papel do Sejusc vai ser apenas homologar algo que aconteceu de repente no próprio escritório do advogado. Né? Então, é uma mudança de paradigmas e uma mudança comportamental gigantesca no direito brasileiro. E o advogado é o principal ator do direito. Então, o entendimento dele, a parceria dele junto ao judiciário é imprescindível. É imprescindível. É verdade, até mesmo como você falou, o advogado pode até conversar com os clientes e levar a solução para ser homologado lá na Câmara,
através da Câmara, através do Sejusc, e resolver o conflito, satisfazer o cliente. Por quê? Porque ele vai resolver o conflito de maneira bem mais rápida. Então, o que muitas vezes o cliente quer é resolver, e o quanto mais rápido, então, quando se abre essa cultura de buscar a conciliação, buscar resolver através do acordo, quando isso está no advogado, ele percebe que o trabalho dele fica, os clientes ficam bem mais satisfeitos com o trabalho dele. Sim, então, sim, é muito importante, realmente, que se tenha essa cultura. E eu acho que inserir isso, como está sendo feito, né, nas disciplinas, nas universidades, isso vai gerar, vai cada vez mais trazer inovação para o nosso direito, para a nossa vida jurídica. Muito importante, realmente. Bom, Analice, em relação aos conflitos, você já falou quais são possíveis, né? Abre aí um leque muito grande de possibilidade de conflitos a serem resolvidos na Câmara e no Sejusc. E aí eu pergunto, hoje, no Sejusc e aí na Câmara, já que os conflitos da Câmara também são encaminhados ao Sejusc para homologação, né? Quais são os principais conflitos que são levados, que são trazidos para o Sejusc e para a Câmara? Principais no sentido de os que ocorrem com mais frequência, né? Porque todos são importantes, mas aqui os principais de quais os conflitos que frequentemente estão aí sendo trazidos para o Sejusc e para a Câmara para serem resolvidos. Principalmente os de ordem, os de natureza de direito de família. Principalmente, especialmente esses, né? Divórcio, ação de alimentos, reconhecimento de solução de união estável, reconhecimento de paternidade acumulado com alimentos, todos de ordem de família, eles têm um peso muito grande. Eu acho que mais de 90%, eu ouso dizer, Ana Paula, na área do direito de família. Certo. Então, assim, como os principais são na área de família, eu vou fazer algumas perguntas, o que seria necessário aí, como é que as partes que precisam resolver esses conflitos de natureza familiar, né, de direito de família, podem aí resolver esses conflitos no Sejusc e na Câmara. E aí eu pergunto para você, como é que se pode solicitar a sua resolução, né, de um requerimento de divórcio, por exemplo? Certo. Por que os de direito de família? Pela própria natureza, só complementando a resposta anterior, a própria natureza dos Sejuscs, né, a própria capacitação, porque todos os servidores, não só as conciliadoras, mas todos os servidores que trabalham nos Sejuscs, eles recebem capacitação para conciliação e mediação. Então, a própria natureza da conciliação e da mediação é a escutativa, né, a troca de papéis, né, as sessões individuais. Então, isso para ações que estejam carregadas de muito sentimento, de muita vontade de você expor, né, um dano de ordem moral ou algo do tipo, faz com que o direito de família se aproxime muito da gente, né? E o divórcio, o que é que a gente precisa para entrar com um procedimento de divórcio, seja no Sejusc, seja em Câmara? São documentos essenciais, a propositura do procedimento, que o que é que a gente exige, né? Presencialmente cópia, né? Mas no trabalho remoto a gente está pedindo fotografias retiradas do celular, né? De quê? Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos do casal, ainda que maiores de idade, e aí sendo maiores de idade ou até mesmo menores, pode isso ser substituído por uma identidade, por exemplo, comprovante de residência, documentos ligados à ordem patrimonial, ao que vai ser partilhado pelas partes, né? Esses são os principais documentos, né? Se os alimentos forem solicitados, que os alimentos dos filhos menores, por exemplo, na ação de divórcio, sejam descontados em folha de pagamento do alimentante, aí a gente vai pedir uma cópia do contra-cheque do alimentante, né? Vai pedir dados como endereço do empregador, para poder encaminhar os ofícios.
E aí, a parte apresentando todos esses documentos, a gente cadastra, faz o cadastro do procedimento, e no dia e hora agendados, a sessão acontece. Muito, muito, muito simples, né? Muito simples de se solucionar e algo que a gente vê tanto dentro de ações judiciais. E aí podemos ir para a Câmara para resolver, talvez de uma maneira, talvez não, com certeza, de uma maneira bem mais ajustada. Vou fazer mais uma pergunta em relação a outro procedimento que eu vejo que tem muita demanda, né, na Câmara e no Sejusc, que é a questão da alimentícia. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa, não, como tem menor de idade, não pode se resolver no Sejusc e na Câmara. E pode sim, e às vezes as pessoas não sabem disso. E aí eu queria que você dissesse o que é que seria necessário para resolver de pensão alimentícia, para se solicitar, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia. A ação de alimentos, ela ocorre, né? Uma das partes é menor de idade, então se faz necessária a representação, via de regra, por um dos pais, né? Geralmente, o pai ou a mãe representando o seu filho menor, pede ao pai ou à mãe alimentos para aquele filho, não é? E aí, a gente precisa necessariamente do documento dos filhos, né? E aí não precisa ser um processo para cada filho, não é? Pode ser todos os filhos daquele casal naquele mesmo processo, então você junta os documentos, seja certidão de nascimento ou RG, dos filhos menores de idade. Você precisa também, o cidadão também precisa apresentar documentos pessoais dos representantes, né, do pai e da mãe, comprovando de residência. Lembrando que a gente está falando sempre aqui do cidadão procurar diretamente o Sejusc, né? Mas também pode, né? É plenamente possível o advogado peticionar, junto com a petição inicial, juntar toda essa documentação e a procuração e dar entrada junto ao Sejusc, sem ter a necessidade do seu cliente ir lá, né? E ainda tem a opção também do cidadão buscar o Sejusc sem qualquer acompanhamento profissional, né, do operador do direito, e no dia da sessão, se quiser, levar um advogado para representá-lo, para participar da sessão, se assim eles preferir, se achar mais seguro, enfim. O advogado, ele pode não aparecer na fase pré-processual, ele pode aparecer desde o começo através da petição inicial, como ele pode aparecer apenas sendo contratado para acompanhar o cidadão, seu cliente, em sessões. E os documentos são esses, né? Eu já disse, né? Certidão de nascimento das crianças, dos menores de idade, documento pessoal do pai e da mãe, e comprovante de residência, basicamente. Analice, eu vou improvisar um pouquinho aqui nas perguntas, porque eu sei que você é conhecedora do tema mesmo. Só para, como a gente falou aí, quais são os procedimentos? Falamos de o que seria necessário a documentação, mas não tem dúvida no seguinte. E aí eu vou fazer a pergunta, você vai saber, é claro, esclarecer, mas aí eu vou fazer separado só para ficar bem claro para as pessoas, para a sociedade. Esse procedimento, eu vou ao Sejusc buscar o divórcio, eu vou ao Sejusc buscar aí pensão alimentícia, investigação de paternidade, né? Eu pago pelo procedimento? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda há o pagamento, porque esse procedimento ele vai ser homologado, ele vai se tornar um processo. Há pagamento de custas processuais, porque são coisas diferentes, né? E aí eu queria que você só esclarecesse. Certo. Eu vou até a Câmara, esse atendimento, ele é gratuito ou ele é pago? Mas, apesar de ser gratuito ou pago, há pagamento de custas processuais? Eu só queria
esclarecesse essa questão, que eu acho que muita gente fica na dúvida em relação a isso. Procedimento, enquanto a demanda é procedimento, não há custas. O que é que eu quero dizer com isso? Seja o advogado ou o cidadão que vá até o Sejusc, que busque o Sejusc para entrar com um procedimento de divórcio, ele não vai pagar, tá? Ele não vai pagar. Quando ocorre a sessão de conciliação, se não houver acordo, o procedimento ele nem vira processo, ele é arquivado por falta de acordo. E aí ali acaba, né, o procedimento, e o procedimento é gratuito, não se paga. Uma vez na sessão de conciliação, as partes cheguem a um acordo, esse procedimento, acabada a sessão, concluída a sessão de conciliação, vai para a secretaria, e a secretaria vai distribuir. O que é distribuir? É transformar um procedimento em processo. Uma vez transformado o procedimento em processo, ele recebe um tratamento igual a de um processo do fórum, por exemplo, de qualquer uma das varas, né? Então, o juiz vai analisar, se houver pedido de gratuidade, o juiz vai analisar. Se na própria sessão as partes entrarem num acordo dizendo que ambas vão pagar cada uma metade, ou uma das partes se responsabiliza em pagar as custas, aí sim, aí o juiz já é gerado guia de pagamento e a parte paga e pronto. Mas se as partes na sessão dizem para a conciliadora, não, doutora, eu não tenho condições de pagar, eu preciso fazer o pedido de gratuidade da justiça, esse pedido é feito na própria sessão, no próprio termo do acordo, e esse termo, quando o procedimento se transforma em processo que vai para o gabinete do juiz, o juiz analisa. E aí, se o juiz entender que nos autos não tem documentos que robustecem esse pedido, o juiz ele pode despachar no sentido de as partes comprovarem a hipossuficiência financeira, não é? E aí, as partes comprovando através de documentos a hipossuficiência, o juiz vai, analisando tais documentos, o juiz vai deferir ou não pedido de gratuidade. Agora, uma coisa é certa, Ana Paula, as custas de uma homologação de acordo extrajudicial é mais barata do que as custas de uma ação de divórcio em vara de família, de uma ação de alimentos em vara de família. É mais barato, porque já o processo, quando o procedimento é transformado em processo, ele já vem com acordo. Diferente de vara de família, que o juiz vai marcar audiência, que tem toda uma fase prévia e que demanda mais do judiciário, né? Então, por isso que as custas processuais, quando indeferida a gratuidade da justiça, ainda assim é mais barato entrar, né? De ordem prática, né? Numa linguagem menos refinada, é muito mais barato você entrar com procedimento no Sejusc do que você entrar com ação no judiciário. Não só mais barato, como muito mais rápido, infinitamente mais ágil. Verdade. Porque a gente não tem conflito, a gente não vai ter conflito, né? Isso. Bom, Analice, e para resolver esses conflitos? Em regra, é claro que isso vai variar. Isso. Para procedimento. Mas, em regra, qual seria o tempo estimado para resolver um conflito através do Sejusc e da Câmara de Conciliação? É muito rápido, né? Se a gente for comparar com o tempo, a gente que trabalha no judiciário, a gente vê como é rápido o Sejusc. E aí, em termos de tempo, por exemplo, uma ação de alimentos, a gente vai ter, possivelmente, eu acho que 2 meses, mais ou menos. Por quê? 2 meses que eu digo é da entrada do procedimento, né? Da entrada do procedimento até a sentença, não é até a audiência, é até a sentença, né? É o tempo todo, é o tempo de vida, né? É o tempo necessário para você ter o resultado final, né?
Num casamento, às vezes a gente precisa mandar ofício para a comarca onde aconteceu o casamento, né? Então, às vezes, demora para chegar, para vir de volta, né? Uma cópia da certidão de casamento com a averbação do divórcio, né? Mas a conclusão até a sentença é 2 meses, no máximo, no máximo. Verdade. É muito rápido. Bem mais rápido, bem mais célere do que você buscar um judiciário, um processo que vai, às vezes, demora anos para ser resolvido. Isso. E assim, por nós trabalharmos muito seguindo a celeridade, o princípio da celeridade e da informalidade, a gente consegue, por exemplo, a gente já pegou casos de pessoas que precisavam resolver aquela demanda, era um divórcio, porque estavam para se casar novamente, ou então estavam para viajar, e a gente consegue fazer um encaixe, a gente consegue, caso a caso, analisar caso a caso, né, e dar devida importância a cada caso, né, particularmente a gente analisa e nada passa despercebido por nós, a gente tem essa sensibilidade de não, né, de não atrapalhar, a gente vem para auxiliar, para ajudar, nunca para atrapalhar. Verdade. Bom, e na sua opinião, então, qual seria a importância da mediação e da conciliação, diante de tudo isso que você trouxe, de todas essas informações, o que você acha que há de importante? É claro que tem várias coisas, mas na sua opinião, qual a importância da mediação e da conciliação? A mediação e a conciliação, ela vai muito além, né? Ela ultrapassa as barreiras de demandas judiciais, né? Quando o cidadão, ele entende que ele consegue resolver conflitos de forma respeitosa, de forma a escutar o outro, a se colocar no lugar do outro, né? A conciliação e a mediação muda a forma de vida de algumas pessoas, né? Aqueles brigões, de repente, passam a ter uma posição mais pacífica. É mudança de paradigma, é mudança comportamental, e eu acho que a sociedade da gente está precisando disso, não é o judiciário. Eu não preciso, a mediação e a conciliação, ela não vem para desafogar o judiciário, ela vem para mudar o pensamento, né, de como a gente pode gerir nossos conflitos, né, como administrar os conflitos de forma respeitosa, né, não é porque eu tenho alguma diferença com você, por exemplo, né, que a gente precisa brigar, a gente pode chegar a um acordo numa base de uma conversa, e se a gente sentir necessidade, se a gente se acha incapaz de fazer isso só, né, que a gente procure ajuda de um mediador, de um psicólogo, né, de um advogado, e a gente consegue. Então, a importância da mediação e da conciliação vai muito além das fronteiras do judiciário, e eu entendo que o Sejusc e a Câmara pode ser digamos assim, é o berçário, né, às vezes é o primeiro contato que as partes, que os litigantes têm, de resolver algo na sua vida de forma mais amena, né, de forma mais respeitosa, de forma menos litigiosa. Pronto. Analice, caso você queira, né, a gente fez algumas perguntas, mas caso você queira trazer alguma consideração final, acho que você já falou muito bem, nos ajudou muito a esclarecer os pontos sobre conciliação e mediação, como é que a gente faz para resolver isso no Sejusc, na Câmara, e aí você fica à vontade para, caso você queira fazer alguma consideração, algo que a gente não tenha lhe perguntado, fique à vontade aí para fazer os seus comentários, suas considerações finais. Eu começo agradecendo o convite e me disponibilizando sempre que qualquer fala minha for esclarecedora, eu fico à disposição de você, da Câmara, da faculdade, tá? E como esse nosso bate-papo está acontecendo na Semana Nacional de Conciliação, eu queria enfatizar um pouco, né, o que é a Semana Nacional, né, é um projeto que já vem há alguns anos acontecendo em todo o país, em todas as esferas da justiça, porque é um projeto do CNJ, né, e aqui em Petrolina eu entrei em contato, né, sabendo que nós iríamos ter esse bate-papo, eu entrei em contato com
uma colega servidora do Sejusc da Justiça Federal, ela disse que eles estão preparando um mutirão com 500 processos, né, em parceria com um banco, e 500 processos, seja na fase pré-processual e na fase processual, para resolver esses conflitos, tá? Tomei conhecimento de algumas reuniões que eles estão fazendo, no sentido de trazer cada vez mais novidades à Justiça Federal. Em relação à Justiça Estadual, nós entramos em parceria com a Companhia Elétrica, né, com a CELP, né, nós vamos fazer algumas sessões de conciliação de processos, tanto de juizados, como processos que correm nas 5 varas cíveis daqui de Petrolina. Todos esses processos foram selecionados pela CELP, não é? Fora esses processos, o Sejusc Petrolina vai estar funcionando normalmente com as suas audiências de família, com as suas audiências cíveis, com as demandas que aparecerem. Estamos hoje aqui fazendo um bate-papo muito bom, muito proveitoso, né, em razão da Semana Nacional. E eu acho que a Semana Nacional, ela é mais um alerta para a gente que trabalha no judiciário. Primeiro que a gente não pode esperar uma semana no ano para fazer, né, o que a gente não consegue fazer. Na verdade, é mostrar à sociedade nessa semana, aproveitar para mostrar à sociedade civil nessa semana que o judiciário trabalha com um afinco, trabalha com um cuidado muito grande em cada processo, porque em cada processo existem vidas ali em jogo, e cada vez mais querendo inserir os estudantes, né, o corpo discente, nessas dinâmicas, porque o direito é cíclico, né, os profissionais são cíclicos, são substituíveis, e a gente precisa cada vez mais se renovar. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, podem contar comigo, e eu sei que essa parceria é uma via de mão dupla, não é, Ana Paula? Verdade, então, também sempre estamos à disposição. Eu só tenho que agradecer a toda a equipe da Câmara, e aí eu agradeço na sua pessoa, mas toda a equipe da Câmara sempre foi muito solícita, sempre nos atendeu muito bem, e eu acho que é por isso que o trabalho da gente dá tão certo. Muito obrigada. Obrigada também, Analice. Venho aqui agradecer pela sua disponibilidade. Você está sempre disponível a nos ajudar, né? Ajudar a Câmara de Conciliação. Então, em nome da Câmara de Conciliação da FACAP, eu lhe agradeço e também agradeço a todos os servidores do Sejusc. Sempre que nós temos dúvida, nós estamos um apoiando o outro, a gente vai até vocês nos ajudam. Quando a gente pode também estar à disposição para ajudá-los. Então, queria agradecer por toda essa disponibilidade, por todos esses esclarecimentos que você trouxe, de maneira, assim, bem clara. Você, com certeza, vai ajudar muita gente que tem dúvida de como resolver esse problema que tenha, de como buscar uma forma mais rápida, uma forma mais satisfatória de resolver esses problemas, que são comuns na nossa sociedade. Sim. Sim, com certeza você vai ajudar tanto essas pessoas como aos estudantes que precisam também ter um pouquinho esse conhecimento do que é conciliação, do que é a mediação. Então, mais uma vez, eu lhe agradeço. Dizer que nós estamos, e aqui eu estou falando não só no nome da Câmara de Conciliação da FACAP, como também do Sejusc, estamos à disposição da sociedade para ajudá-los na resolução desses conflitos, certo? Já passamos aqui o telefone, mas eu vou colocar aqui mais uma vez o telefone da Câmara e do Sejusc. Estamos fazendo o atendimento online, certo? O Sejusc, o telefone 3866-9588, a Câmara 3866-3290. Esses telefones são WhatsApp, e aí, através desses telefones, a gente está fazendo esse atendimento para marcar sessões online. Trazer também, né, Analice, o telefone aí do Sejusc da Justiça Federal, sim, certo? Que é o 087-9193-99193-5271, 3038-2000, também aí para resolução de conflitos aí no âmbito federal, né, no âmbito da competência da Justiça Federal.
E agradecer a todos, espero que nós tenhamos com esse webinário ajudado a vocês aí a tirar essas dúvidas e nos colocar à disposição de toda a sociedade para ajudar aí a resolução desses conflitos de forma amigável. Então, muito obrigada, Analice, boa tarde a todos, e espero que a gente tenha outras oportunidades aí de estar aí batendo esse papo, e que foi muito bom mesmo, Analice, muito obrigada. Até mais. Até mais.